Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdo-os com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar então ao momento da exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai dar uma caminhada mais longa. Um passo mais longo. A gente vai de Atos 10, 24 até Atos 11, 18. Atos 10, versículo 24, até Atos 11, versículo 18. Nós vamos terminar de cobrir toda a história da inclusão dos gentios, da conversão de Cornélio por instrumentalização do apóstolo Pedro. Atos 10, a partir do 24. Como é um texto longo, eu vou ler em partes. Então, eu vou ler primeiro até o verso 33 do capítulo 10, e ao longo do sermão eu vou lendo o restante, porque acho que assim vai ficar mais confortável do que eu ler tudo de uma vez. Abra sua Bíblia, Atos 10, 24, e preste atenção na leitura que eu farei do texto. É a palavra de Deus, do nosso Deus, que diz assim: No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope e a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Até aí, vamos orar. Senhor, nós também estamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem por meio da Tua palavra para nós nessa noite. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações para entender, para sermos edificados por meio do Teu Espírito, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Está no início de ano. Início de ano é aquele momento, aquele período onde a gente está escrevendo as nossas metas, os nossos objetivos para esse ano, aquilo que a gente quer concluir. Então, a gente inclui no nosso cronograma diário um monte de coisa. Não sei se vocês são assim, mas a gente faz um monte de inclusão. Tem aqueles que planejam assim, e devem ter escrito assim: esse ano eu vou perder peso. Esse ano eu vou perder peso, então eu vou todos os dias na academia. Tem gente que escreveu isso. Ou então, esse ano, pelo menos, eu vou 0 refrigerante. Ou 0 açúcar nesse ano. Ou então, açúcar só no domingo. É uma meta. Pode ser. Algo que você tenha colocado aí para você. Ou talvez você tenha um objetivo mais intelectual ou espiritual. Esse é bom também. Você pode colocar: eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou fazer uma devocional diária todos os dias. Ou então, se você quiser algo mais intelectual, você coloca: esse ano eu vou ler 1 livro por mês. Ou então eu vou ler 30 livros nesse ano. Não sei como é que é a sua meta. Ou então, você
talvez tenha um planejamento de vida mais saudável. Aí você vai lá e escreve: esse ano eu vou comer melhor. Eu já até comprei os brócolis dessa semana. Tem umas metas que também são muito comuns, mas que eu acho elas meio doidas. Tipo, aquela pessoa que olha e fala assim: esse ano eu vou começar a tomar banho gelado. Tem sempre um que fala isso. Tem uns influencers aí que falam que isso é bom para a saúde. Não sei, é umas coisas. Depois você procura, você vai ver que tem muita gente que faz isso. Ou então aquela pessoa que fala assim: eu vou passar a acordar 5 da manhã e dormir entre 9 e 10 da noite para eu ter mais disposição, para ter mais qualidade no meu trabalho. Eu confesso que eu já tentei essa última na minha vida. Aí bastou a Sofia passar uma semana acordando de madrugada que já era. Meta não concluída e jogada no lixo. Bom, incluir por incluir essas coisas na nossa meta diária, nas nossas listas, é fácil. Incluir é fácil. Você escreve lá: vou fazer isso. O problema é fazer. O problema é você falar: eu estou incluindo de verdade isso daqui. Na prática é que é difícil de fazer. Sabe por quê? Porque para incluir, você tem que estar disposto a lidar com as mudanças que essa inclusão vai gerar. Você tem que estar disposto a lidar com as mudanças que isso vai gerar. E a maioria das vezes a gente não está preparado para essas mudanças. A gente só coloca, só inclui e vê no que vai dar. Felizmente, no texto de hoje, a gente vai ver uma inclusão, mas que ela foi muito bem preparada por Deus. Inclusive no texto anterior desse mesmo capítulo 10, quando eu falei especialmente sobre a questão da alimentação, que Deus dá uma visão para Pedro, a gente viu que Deus estava preparando Pedro para esse momento. E não só Pedro, Deus estava preparando, ou ele já vinha preparando os judeus ao longo de um bom tempo para dizer: os gentios também vão ser incluídos. Havia promessas sobre isso. O palco Deus já estava formando. Deus levantou Pedro. Ele está pronto, apesar de ainda não saber muito bem o que ele deve fazer. E ele vai até os gentios para cumprir com a promessa de inclusão deles que Deus tinha feito. Portanto, o que a gente vai ver hoje é exatamente isso. Deus incluindo os gentios como parte do seu povo através da fé em Cristo Jesus. E o que essa inclusão nos ensina, o que Deus espera do seu povo e qual é a nossa atitude, nós que já somos gentios. O que a gente tem que aprender com tudo isso daqui? Então, o que a gente vai aprender hoje, em resumo, é que o Evangelho está disponível para todos. E a gente tem que estar pronto para anunciá-lo. O Evangelho tem que estar disponível, já está disponível para todos. E nós temos que estar prontos para anunciá-lo. Em resumo, é isso. E a gente vai ver isso em 4 pontos nesse texto. Em primeiro lugar, a gente vai ver que nós devemos estar prontos para pregar o Evangelho. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. A gente tem que estar preparado para pregar o Evangelho. No texto que antecede aqui o que a gente leu agora, do Atos 10, de 1 a 23, a gente viu os 2 personagens principais envolvidos nesse texto, Pedro e Cornélio aqui, tendo visões dadas por Deus a eles. Cada um recebe uma visão. Só para a gente ter um resumo para relembrar. Cornélio, o que ele vê? Ele está orando, ele vê um anjo, e esse anjo diz para ele que tanto as orações quanto as esmolas que ele dava aos pobres subiram até Deus, e Deus olhou para ele. Ele não sabe muito bem o que quer dizer isso, mas Deus virou para ele e falou: então vai lá, chama um homem chamado Simão Pedro, ele está em tal lugar e ele vai ter uma coisa para te dizer sobre isso. E é o que ele faz, ele manda chamar Pedro. Enquanto ele está indo, os servos dele estão indo buscar Pedro, Pedro tem uma visão também. E Pedro tem uma visão de que desce do céu um lençol cheio de animais, e animais tanto puros quanto impuros para os judeus, e Deus vira para ele e fala: Pedro, mata e come. E Pedro fala: não, eu não posso comer essas coisas impuras. E Deus vira para ele: pode comer, porque o que eu tornei puro, você não precisa mais considerar impuro.
E Deus fala isso para Pedro. Pedro não entende muito bem no momento o que está acontecendo. Mas em seguida, os servos de Cornélio chegam para buscar Pedro. E Pedro então entende que Deus quer que ele faça alguma coisa e vai ter a ver com essa visão. E Pedro segue a esses servos de Cornélio e ele vai até lá. E a gente está nesse ponto da história aqui, a partir do versículo 24. Então, Pedro chega. E a gente vê que Cornélio está muito ansioso para receber Pedro. A gente vê que Cornélio, ele até chama os familiares, os parentes, fala, vem todo mundo porque vai acontecer alguma coisa. Deus está chamando a gente. Vem todo mundo, vamos ouvir o que Pedro vai dizer para a gente. Só que, por mais que Cornélio estivesse carente, sedento pela fé em Deus, por Deus, a gente vê que ele ainda tem um problema de falta de entendimento. Isso porque no versículo 25, olha lá, verso 25, olha o que acontece. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Ele se prostra aos pés de Pedro para o adorar. Mas Pedro rapidamente vira para ele e diz, levanta, homem, porque eu também sou homem. Eu não sou digno disso, só um é. E Pedro já vai contar para ele quem é esse, porque Cornélio ainda precisa entender. Esse ato que está acontecendo, esse fato aqui de Cornélio ter feito isso, provavelmente já começou a abrir na mente de Pedro aquilo que ele precisa fazer. Cornélio tem a necessidade de entender o evangelho verdadeiro. Ele não sabe, ele pode até crer, mas tem alguma coisa errada com a fé dele. Será que Deus está me chamando para explicar isso? Pedro já começa a entender isso. E é o que ele vê aí, é o que aparenta aí no versículo 28. Olha o versículo 28, Pedro dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Pedro já começou a entender, esse homem está com uma necessidade. Então Deus está abrindo uma brecha aqui nessa tradição de que judeu não pode se dar com gentio. Então eu vou entrar e eu vou ver o que vai acontecer e se precisar explicar, eu explico. Então ele faz uma prerrogativa para ele poder entrar ali na casa de Cornélio, mesmo que essa tradição não fosse algo bem visto pelos judeus, mas ele vai lá e faz o que deve fazer. Então, Pedro entende que Deus está convocando ele para isso. E Cornélio então vai lá e explica. Na verdade, Pedro antes pergunta para ele, vai lá, o que vocês têm para me dizer? Para ele entender melhor. E Cornélio então conta mais uma vez a visão que ele teve, repete a história, Lucas repete resumidamente a história aqui para a gente. E então Cornélio agradece a vinda dele e meio que devolve a bola para Pedro. Foi isso que eu ouvi e o anjo diz que você que tem algo para nos dizer. E a gente está aqui, pronto para ouvir aquilo que você tem a dizer a nós. Bom, até aqui a história nós temos um Pedro buscando entender o que Deus realmente quer que ele faça. E com essa conversa ele vai entendendo isso, que Deus o colocou diante de pessoas carentes e sedentas pela verdade. Cornélio e sua família até creem, eles até têm uma ideia de Deus, mas eles ainda não têm a fé direcionada para onde deve estar. Sua fé é falha, porque ele não aprendeu em quem realmente ele deve depositar essa fé dele e de fato adorar. Por isso ele se prostra diante de Pedro, né? Mas ele está sedento disso, ele quer saber. Ele convida a família inteira dele para saber junto. Sabe, muitas vezes Deus coloca diante de nós também pessoas assim, sedentas pela verdade. Às vezes não é sedentas por Cristo de uma vez. Às vezes eles nem sabem o que é Cristo. Mas eles querem um direcionamento para a vida deles. Eles falam, minha vida está um lixo. Eu estou cheio de problema. Eu não sei o que eu faço. Ele está carente, é uma pessoa carente, sedenta pela verdade. Meu irmão, é sua oportunidade.
de mostrar para ela o caminho. A pergunta que eu tenho aqui para isso é: você está pronto? Porque você tem que estar pronto nessa hora para falar a verdade, para mostrar a verdade. Tal como Pedro, muitas vezes nós não sabemos aonde Deus vai nos levar e quem Deus vai colocar diante de nós. Às vezes a gente já até conhece uma pessoa de longa data, mas ela vem e se abre para você de uma forma que ela quer receber uma mensagem, ela sabe que você é cristão e talvez você tenha uma mensagem para ela. Você está pronto? A verdade está na ponta da sua língua para dizer? A gente tem que estar pronto para pregar o Evangelho. E Pedro estava pronto. Pedro estava pronto. E isso vai nos levar à segunda coisa que a gente precisa aprender nesse texto hoje. A gente deve pregar o Evangelho verdadeiro. Se você não sabe como pregar o Evangelho verdadeiro, esse segundo ponto é batata para você. Anota, grifa, porque isso aqui é a pregação do verdadeiro Evangelho. É isso que a gente vai ver agora nesse segundo ponto. Vamos seguir a leitura, verso 34 do nosso texto. Então, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Tá aí uma baita pregação do evangelho verdadeiro feita por Pedro. Eu poderia fazer um sermão inteiro sobre isso aqui, mas Atos aborda muitas vezes pregações verdadeiras do evangelho. Então a gente já passou por algumas que o próprio Pedro fez, a gente ainda vai passar por outras que Paulo vai fazer principalmente daqui para frente. Então vamos tratar principalmente os pontos chaves aqui dessa exposição de Pedro, que você precisa entender e que a gente precisa entender para poder também expor o evangelho da maneira correta. Primeiro é uma coisa mais para a nossa prerrogativa de com quem a gente vai falar. Pedro introduz reconhecendo que o evangelho é para todos, independentemente de nação, da pessoa da nação da pessoa a quem você está pregando. Aquele que crê, independente de onde ele não é rejeitado pelo Senhor. Na verdade, Deus o aceita com amor, é o que Pedro está dizendo. Não é à toa que eu coloquei o título aí desse sermão de Evangelho Inclusivo. Porque o Evangelho é inclusivo. Pedro usa essa palavra, né? Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, aquele que teme verdadeiramente é recebido por ele, o texto diz. O Evangelho está disponível para todo mundo. Não há desculpa de quem Deus coloca diante de você. A gente tem que pregar Jesus Cristo. Esse é o nosso dever. Não importa se a pessoa é preta, é branca, é homem ou mulher, é adulto, é criança, é velho. Não importa a roupa que ele está, a posição financeira dele. Todos podem ser incluídos pelo Evangelho. Todos podem ser incluídos pelo Evangelho.
Essa primeira prerrogativa que a gente precisa ter para pregar o verdadeiro evangelho. Mas aí a gente entra num segundo ponto-chave que está no versículo 36. Olha o verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Qual que é o segundo ponto-chave aqui? O evangelho é inclusivo, mas a salvação é exclusiva por Cristo Jesus. Não tem outro caminho. É exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todos. Você deve pregar o evangelho a qualquer pessoa que Deus colocar diante de você. Mas aquela pessoa só vai chegar a Deus por meio de Jesus. Só vai chegar a Deus por meio de Jesus. E perceba uma coisa interessante que Pedro coloca aqui no início desse versículo. Ele fala, essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. É a mesma palavra que é pregada a judeus, que é pregada aos samaritanos, que é pregada aos gentios. Porque a salvação é a mesma. Ela é exclusivamente por Jesus, independentemente de quem seja que esteja ouvindo essa pregação. Então tenha isso em mente, o evangelho é inclusivo, mas a salvação é exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Em seguida, a gente tem um terceiro ponto-chave. Terceiro ponto-chave da exposição de Pedro é o quê? É explicar a obra de Cristo Jesus. Na verdade, é expor a obra de Cristo Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus Cristo fez para ele ser o caminho para salvar? Pedro começa, então, explicando isso a partir do versículo 37. E interessante que Pedro, ele não começa pelo nascimento de Jesus. Ele começa igual começa o evangelho de Marcos, direto no batismo de Jesus. E é interessante que nós sabemos pela história aí da igreja que quem auxiliou Marcos a escrever o seu evangelho foi o próprio apóstolo Pedro. Então, ele começa a expor a obra de Cristo Jesus por meio do início do ministério de Jesus, o seu batismo, que é o momento do chamamento, da convocação de Cristo Jesus para fazer a sua obra. Ou seja, Jesus, ele não foi quem foi por acaso. Não é que, deu na telha que eu vou fazer o que eu fiz. Não, Jesus não falou isso. Jesus, ele fez porque ele tinha que fazer. Porque ele foi escolhido para fazer isso. Porque ele era o Messias. E que obra é essa que ele foi chamado a fazer? Pedro vai começar a expor essa obra. No verso 38, ele fala da vida de Jesus aqui na terra. Que ele foi ungido por Deus com o poder do Espírito para fazer o que fez, curando, fazendo milagres, ratificando a mensagem que ele pregava, a mensagem do reino de Deus. Em seguida, Pedro trata das partes principais da obra de Jesus. No verso 39, ele fala, depois da vida, ele fala da morte de Jesus na cruz do Calvário. Que mesmo Jesus fazendo tudo aquilo que ele fez, ele ainda assim foi assassinado naquela cruz. E Pedro sempre vai escrevendo do que nós fomos testemunhas. Eu vi o que aconteceu. E nos versos 40 e 41 ele completa: vida, morte e ressurreição. No verso 40 e 41 ele lembra a ressurreição. E mais uma vez ele diz que foi testemunha ocular junto com os demais apóstolos. Então, vai olhando, vai expondo a obra de Cristo Jesus. Ele viveu como ele viveu, ele morreu porque ele precisava morrer, ele ressurgiu e, por fim, após anunciar essa obra, a gente chega ao quarto ponto-chave do sermão de Pedro. Então, vamos reprisar aqui. Primeiro ponto-chave. Qual o primeiro ponto-chave? O evangelho é inclusivo, é para todos. Segundo ponto-chave, a salvação é exclusiva em Jesus Cristo. O terceiro ponto-chave, então, é expor essa obra de Jesus, aquilo que ele fez. E o quarto ponto-chave agora, e indispensável, eu preciso explicar isso para a pessoa. Eu preciso que se aplique isso para a pessoa que você está anunciando o evangelho. No versículo 42, então, ele vai dizer por que Cristo mandou eles anunciarem essas coisas. A resposta é, porque Jesus é o juiz
sobre todos. É como se Pedro estivesse dizendo, sabe por que eu estou te pregando esse evangelho? Porque o seu futuro depende disso. Porque o seu futuro depende daquele que fez essa obra. Ele é o juiz da sua vida. É isso que Pedro está dizendo para essas pessoas. Infelizmente, nos nossos tempos atuais, acontece o oposto disso. Tem um grande pregador chamado R.C. Sproul, que ele aplica algo interessante sobre isso, dizendo que no nosso tempo o oposto tem acontecido. Muitas vezes a gente vê pregadores pregando o evangelho de que Jesus é o Salvador, e em seguida, o que eles falam para os ouvintes? Você precisa aceitar esse Salvador. Então, vai lá, abre seu coração, dá permissão para ele entrar na sua vida. Aceita ele. Ele está batendo aí no seu coração para querendo entrar. É só você se abrir. Meu irmão, você não é o juiz que diz que aceita ou não a Jesus. Ele é que é o juiz. É ele quem te aceita ou não. É pela graça dele a nós. Não é sou eu que aceito ou não. Eu preciso olhar para essa obra e dizer, eu preciso disso. Então, Jesus, se for pela sua graça e o Senhor quiser, me ajuda a crer. Esse é o nosso dever, porque Ele é o juiz de todos. A nossa vida depende das mãos dele. Só que a gente segue ainda no versículo 43, mostrando ainda o propósito do Evangelho. Se Jesus então vier a nós e nos salvar, o que vai acontecer? É o que o verso 43 explica, que creiamos para que os nossos pecados sejam perdoados e assim possamos nos reconciliar com Deus. Esse é o propósito principal. Por quê? Porque sem perdão e, por consequência, sem o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, não há reconciliação com Deus. Por que você deve, então, pregar o evangelho às pessoas que estão carentes e sedentas dele? Porque só assim vai ter reconciliação com Deus. Só assim, só por meio de Cristo Jesus e aquilo que ele fez na cruz, perdoando os nossos pecados, nós temos reconciliação com Deus. E a beleza disso é que quanto mais pessoas se reconciliam com o Senhor, mais salgado ou mais iluminado esse mundo vai ficar para a glória de Deus. Então tenha em mente esses 4 pontos-chave quando você for pregar o evangelho verdadeiro. Não faça acepção de pessoas, o evangelho é inclusivo. A salvação é exclusiva, segundo ponto, por meio de Cristo. Terceiro ponto, anuncie a obra de Cristo completamente, aquilo que ele fez. E por fim, explique essa obra e a necessidade que nós temos do evangelho. É isso que Pedro pregou para Cornélio e a família dele. Isso nos leva ao seguinte da história, ao nosso terceiro ponto. E esse terceiro ponto, todos os pontos até agora eu falei, nós devemos, esse terceiro ponto não dá. Esse terceiro ponto não diz respeito nem a mim, nem a você. Esse terceiro ponto diz respeito a Deus, simplesmente. Porque é exclusivamente pela graça dele que essa terceira parte acontece. Em terceiro lugar, a gente vai ver que Deus transforma os seus eleitos quando ouvem e creem no Evangelho. Deus transforma os seus eleitos quando ouvem e creem no Evangelho. Vamos seguir a leitura do texto, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu não sei se você percebeu, mas é a terceira vez em Atos que acontece a mesma coisa. A mesma coisa aqui. O derramamento do
Espírito. O povo falando em línguas, o povo engrandecendo a Deus, é a terceira vez que isso acontece. E o que está acontecendo aqui, portanto, é a extensão do Pentecostes. O Pentecostes, ele está abrangendo. Ele começou em Jerusalém com os judeus, a gente viu isso lá em Atos 2. Depois ele expandiu, chegou em Samaria, a gente viu isso lá em Atos 8. E agora o Espírito é derramado sobre os gentios. Aqui nós temos o início da última etapa do objetivo de Atos, do livro de Atos. E mais uma vez eu relembro para vocês o versículo-chave de Atos, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então esse é o primeiro passo do Evangelho, chegando aonde? Aos confins da terra. Os gentios, ou seja, o restante do mundo inteiro, está sendo incluído no povo de Deus. A porta do Evangelho está sendo aberta para todo mundo. É o que está acontecendo aqui, é o que está sendo representado aqui. E é muito importante que aconteçam os mesmos eventos do Pentecostes lá em Jerusalém, aconteçam aqui por quê? Porque esse é o padrão para perceber a descida do Espírito Santo, para perceber que Deus está fazendo algo verdadeiramente ali. Então, quando Pedro, e Lucas ele fala que quem estava com Pedro são os da circuncisão, está escrito aí, ou seja, judeus, viram o que estava acontecendo com quem? Com incircuncisos, que não são judeus, eles ficam completamente admirados com aquilo que está acontecendo. Os pagãos, os impuros, estavam sendo recebidos pelo Senhor. Mas perceba, meu irmão, é isso que o Evangelho faz com qualquer pessoa. Esse agora, não o Pentecostes, mas a transformação, é o que acontece com todos nós. É Deus purificando impuros, é Deus dando fé a descrentes, é Deus recebendo e amando pecadores arrependidos e perdoados. Isso é o Evangelho. É por isso que eu disse que essa obra não depende em nada, nem de mim, nem de você. Mas é por Deus, exclusivamente, é Ele quem dá o seu Espírito e apenas Ele. E isso não é uma negação dos pontos anteriores que eu disse. Sabe, nós temos sim que estar preparados e conscientes de que temos que pregar o verdadeiro Evangelho e expor Jesus Cristo para as pessoas. Temos que dar o nosso melhor nessas questões. Entretanto, Deus, Ele está tirando um peso das suas costas, o peso do resultado. Ele está dizendo para você, o resultado é comigo, prega. Mas eu é que vou fazer acontecer. Você percebe que Deus está tirando o peso das suas costas nisso? Ele está facilitando a sua vida para pregar o Evangelho. Facilitando a sua vida para expor Jesus Cristo ao mundo. Deus quer te usar como instrumento para a obra dele, mas a resposta final vai vir dele. O seu trabalho é somente testemunhar. É por isso que, por vezes, a gente encontra igrejas pobres, igrejas que não têm muitos recursos, mas cheia de gente. Por quê? Porque não depende de recurso. E às vezes a gente encontra igrejas que têm um pregador fantástico. Lá nos Estados Unidos tem algumas igrejas de uns caras que escrevem um monte de livro que eu leio. Eu falo, esse cara deve ter uma igreja enorme. Aí o cara tem uma igreja lá no interior dos Estados Unidos com 50 membros. Por quê? Porque não depende do quanto eu sou bom, o quanto você é, o quanto recurso a gente tem. Esse ponto é de Deus. O resultado vem dele. Ele está tirando o peso das suas costas e falando, vai lá pregar. Seu trabalho é só esse. Descansa depois, porque eu dou o resultado. É por isso que no versículos 47 e 48, Pedro não vê outra alternativa a não ser receber aqueles irmãos agora por meio do batismo. Tal como ocorreu com os judeus, tal como ocorreu com os samaritanos. É importante perceber que a ordem dos fatos aqui é diferente do que ocorreu lá em Atos 8 com os samaritanos. Lá aconteceu assim, deixa eu relembrar para vocês.
Filipe, o evangelista, foi lá pregar o evangelho, ele pregou, aquele povo creu, Filipe foi lá e fez o quê? Batizou eles. Depois que ele batizou, os apóstolos ficaram sabendo, subiram até lá, eles oraram e o Espírito então desceu sobre eles, depois do batismo. Aqui foi o oposto, né? Aqui, entre os gentios, o Espírito desceu primeiro, para só depois então eles serem batizados. Por quê? Porque Deus precisava mudar o coração de Pedro antes. Pedro precisou ver para crer. Sabe, a característica dessa inclusão aqui é outra, diferente da de lá. Eles são incircuncisos, eles não são judeus. Pedro provavelmente não imaginava que Deus os faria parte do povo da mesmíssima forma que os judeus fazem. Então Deus, ele fala, tá aqui, ó, o Espírito já foi nele, você não tem o que fazer agora. Pode incluir eles na igreja. Então Pedro vai e os batiza depois de ter essa confirmação. Como disse um autor chamado John Stott, ele fala, como o sinal do batismo poderia ser negado aos que já tinham recebido a realidade que o batismo simboliza? Não tem como. Não tem como. Pedro foi e os batizou. Porque eles já faziam parte do povo de Deus. Pedro só ratificou isso por meio do símbolo externo, que é o batismo. O que a gente vê aqui, então, é graça. Essa é a graça irresistível que a gente fala. Não dá para forçar a graça para ninguém, mas também não dá para lutar contra ela. Ela é uma prerrogativa única e exclusiva de Deus. E, meu irmão, se um dia você foi alcançado pela graça, seja grato a Deus por isso. Volte-se a Ele em louvor e gratidão. É o que a gente faz aqui domingo após domingo. Mas resta um último ponto para a gente tratar aqui nesse texto. E depois, o que a igreja faz? Qual que é a nossa atitude diante disso? Qual foi a atitude da igreja diante desses novos crentes? Então, em último lugar, a gente vai ver aqui que nós devemos, mais uma vez agora volta para a gente, nós devemos acolher e reconhecer como irmãos os que creram no Evangelho. Nós devemos acolher e reconhecer como irmãos os que creram no Evangelho. Vamos ler a última parte, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo:
logo também os gentios foi, por Deus, concedido o arrependimento para a vida. Então as notícias correram e chegou ao ouvido dos apóstolos e dos demais discípulos que os gentios haviam sido recebidos. Especialmente uma notícia dessa deve ter causado um certo alvoroço, incircuncisos sendo recebidos por parte do povo de Deus. Obviamente eles então queriam entender o que aconteceu e foram até Pedro. E o que eu acho interessante é que é a pergunta que eles fazem a Pedro, né? A constatação que eles fazem a Pedro. Eles viram para Pedro: Pedro, você quebrou um tabu daqueles. Eles não falam que eles foram batizados, eles falam que você entrou na casa de uns gentios para comer com eles. Nem falam do batismo. Ou seja, o tabu era muito grande de você simplesmente se juntar com o povo gentio. E eles questionam Pedro: por que você fez isso? Pedro então reconta toda a história. E Lucas, ele faz questão de repetir toda ela aqui para nós. Por quê? Porque esse texto é muito importante. Porque esse acontecimento é muito importante. Por isso que ele é longo. Por isso que ele repete o tempo inteiro. Porque pela repetição a gente vai aprendendo e vai guardando isso. E naquela época, então, isso era muito importante. Era como se Lucas estivesse martelando: os gentios foram incluídos, os gentios foram incluídos, os gentios foram incluídos. Ouviu os judeus? Os gentios são parte do povo de Deus, sim. E Pedro então vai contando e ele chega na parte principal, quando ele fala da descida do Espírito Santo a eles. Então, como ele interpretou a situação, e ele disse: se o Espírito foi dado por Deus a eles, quem sou eu para não dar seguimento ao procedimento padrão de incluir eles no povo? Então eu fui lá e batizei. Então, depois de explicar, o verso 18 nos mostra que felizmente a igreja entendeu, a igreja creu que era algo que vinha de Deus e toda aquela situação, então, e eles se alegraram de que os gentios foram incluídos nos planos de Deus. 3 coisas para a gente finalizar que a gente aprende com essa parte aqui. Primeiro, é comum questionamentos virem da igreja frente a conversões inesperadas. É comum. Eles não esperavam gentios incluídos. Mesmo com todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento, eles não imaginavam que ia ser da mesmíssima forma. Os judeus, eles tinham isso muito arraigado no coração. Eu sou do sangue de Abraão, eu sou diferente. Eles não esperavam que Deus fizesse da mesma forma com os gentios. E sabe, às vezes na igreja acontece esse tipo de coisa. Sabe quando você olha um jovem que antes era um desvairado da cabeça e ele vem à fé? Na frente de todo mundo você fala: não, glória a Deus, cara, converteu. Mas na sua cabeça você está pensando assim: eu duvido, eu conheço essa peça, eu duvido que esse aí se converteu. Às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente, para o nosso coração, e entender que conversões inesperadas acontecem sempre, porque toda conversão ela é inesperada. Porque todos nós éramos rebeldes e inimigos de Deus, mas Ele graciosamente nos salvou. Toda conversão é grandiosa e a gente deveria se admirar, mas também se alegrar com todas elas, ao invés de ficar simplesmente duvidando. Eu não sou Deus para sondar coração. Entretanto, segunda coisa que a gente aprende com esse texto: ao ser questionado, o que Pedro faz? Ele não responde de qualquer jeito. Ele dá uma boa explicação, bem analisada daquilo que aconteceu. Ou seja, isso é necessário e ainda é hoje, porque as coisas precisam ser bem atestadas na igreja. Nós não recebemos membros na nossa igreja simplesmente porque a pessoa diz: eu creio. Então pronto, você está fazendo parte agora. Não, não é assim que funciona. A fé deles também é atestada pela igreja. Meu irmão, igreja não é um clube em que você assina um contrato e agora faz parte. Você paga a sua entrada e fala: eu não preciso fazer mais nada, já paguei, estou pronto, ou já assinei meu nome, estou pronto.
Igreja não é um clube, não é assim que funciona. Igreja é o corpo de Cristo Jesus, que é necessário, então, uma declaração fiel e pública dessa fé. Pedro viu tudo isso acontecer e ele repassou a igreja, e assim aqueles novos irmãos foram acolhidos. A igreja, a liderança da igreja serve para isso. O conselho da igreja analisa a fé, atesta a fé de todos aqueles que são recebidos como membros da igreja. Isso é extremamente importante. A gente não está aqui para duvidar, mas a gente precisa dar uma atestada sobre isso. Você entende que Jesus é o seu Senhor? Sabe aquelas perguntas que a gente fez aqui há pouco tempo para os que foram recebidos? Você crê na palavra de Deus? Você crê no Deus Trino? São coisas básicas, mas elas precisam ser declaradas publicamente diante da igreja. Por fim, uma última coisa para a gente entender nessa última parte do texto. Vê que o acolhimento traz alegria para a igreja e mostra também o cumprimento das promessas de Deus. A gente tem visto isso bastante nos últimos textos aqui em Atos. Especialmente no capítulo 9, a gente viu isso acontecendo com Paulo. E agora com Cornélio. E para citar mais uma vez um autor que eu gosto muito, chamado John Stott, ele faz uma comparação entre os dois para mostrar isso. Ele diz algo interessante, presta atenção. Ele fala assim: quanto à raça, Paulo era judeu, Cornélio era gentio. Quanto à cultura, Saulo era erudito, Cornélio era soldado. Quanto à religião, Saulo era um fanático, Cornélio ele era um mero simpatizante. Mas ambos foram convertidos através da graciosa iniciativa de Deus. Ambos receberam perdão de pecados e a dádiva do Espírito Santo. Ambos foram batizados, sendo recebidos na família cristã em igualdade de condições. Nosso dever na igreja, então, depois de ter uma pública profissão de fé, é acolher e se alegrar com todo aquele que Deus manda para compor a sua igreja. E para nós que já estamos aqui, fica a reflexão. Eu fui recebido, eu estou fazendo jus a isso? Enfim, chegamos então à conclusão desse grandioso texto que trata da inclusão dos gentios. Nós, como gentios que somos, temos de ler esse texto com um espírito de gratidão ao Senhor, por ter nos chamado para fazer parte do povo dele, por ter feito o evangelho verdadeiro ter chegado a nós e a obra de Cristo ter transformado o meu e o seu coração, por ele ter nos purificado quando nós éramos impuros, por ele nos ter acolhido na sua igreja como filhos dele. A gente tem que ser grato a Deus por isso. E se você entende a grandiosidade que esse texto aqui está nos dizendo, você está pronto para incluir no seu planejamento de vida, de ano novo. Aproveita que você ouviu isso aqui agora, está no início do ano, inclua no seu planejamento uma vida espiritual mais voltada ao Senhor, de leitura bíblica, de oração, de vida de serviço na igreja, de coragem para compartilhar o evangelho quando surgir a oportunidade, para que mais gentios e judeus possam ser levados ao Senhor, para a glória de Cristo até que Ele venha. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Senhor, obrigado por este grandioso texto e por sabermos que nós somos parte do seu povo. Porque nós somos membros do seu povo mediante a fé em Cristo Jesus e é somente isso que o Senhor requer de nós. Ele é o justo juiz e nós, ó Deus, nos colocamos aos seus pés para servirmos ao Senhor e sermos, ó Deus, usados por Ti, para que mais e mais pessoas cheguem ao Senhor. E nós pedimos isso no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.